Irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia lá em Tiago. Tiago capítulo 1, verso 19. Talvez em algum momento você vai pensar assim, poxa, mas não tem muito tempo a gente ler esse texto, né? O capítulo 1 de Tiago. Mas eu queria ler com você hoje, de uma forma especial, a partir do verso 19. Então, Tiago capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 19. E como eu disse mais cedo, eu queria falar com você sobre a vida cristã. Algo que você tem que ter aí já de imediato no seu coração é que eu não vim aqui apontar o dedo para ninguém, não vim aqui para tacar pedra em ninguém, né? Mas nós viemos falar da Bíblia, amém, varões e varoas? Amém? Amém. Então, se em algum momento você se entender que você se enquadrou na situação, louvado seja Deus por isso. Significa dizer que o Pai quer algo de você, está falando contigo. Tiago 1, a partir do verso 19. Então, se de repente você se enquadrar na situação aí, meu irmão, ora ao Senhor, peça para Ele tratar realmente seu coração, transformar sua mente, e que você experimente hoje dessa exortação vinda diretamente do Pai, em nome de Jesus. Tiago 1, 19. Quando a gente fala sobre vida cristã, primeiro ponto, você sabia lá em Atos, capítulo 11, você vai ver no verso 26, vai ser a primeira vez relatado na Bíblia em que os discípulos de Jesus são chamados de cristãos, E a gente já falou aqui em uma outra oportunidade, vocês recordam o que significa cristão? Também, mas não significa exatamente isso. O que significa cristão? Não. O que significado da palavra cristão? Quando falaram assim para ele, olha, são cristãos. O que eles falaram para eles? Oi? Pequeno Cristo. Isso que significa cristão. É como se alguém olhasse e falasse, olha, uma miniatura de Jesus ali. Lá vai o Leonel, olha. Lá vai uma miniatura de Jesus. Então, quando a gente fala sobre isso, você consegue perceber o que significa ser um cristão? Significa dizer que você é um representante, você é um embaixadorzinho pequenininho de quem? De Cristo. Você é embaixadorzinho de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Primeiro ponto, quando nós falamos sobre uma vida cristã, e eu não esqueci de ler a palavra, tá? Vamos já ler a palavra. A gente tem que entender que para você ter uma vida cristã, você tem que ter confessado Jesus. Quando nós lemos aqui uma palavra recente, lá em Mateus 12, onde em determinado momento, Jesus está ensinando em um lugar e alguém chega para ele e fala assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Você recorda essa palavra que nós lemos aqui? E qual é a resposta que Jesus dá para eles? Estão aqui, Ou seja, você tem que entender que você, como cristão, para você ser um filho realmente do Senhor, você tem que entender que você tem que ter confessado Jesus no alto caminho. O pecado de Adão afastou o homem de Deus. A reconciliação com Deus chama-se Jesus, o único caminho. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com você é sobre a necessidade de confessar Jesus. Eu orando ao Senhor e me questionei várias vezes o porquê que nós chegamos para as pessoas e nós pregamos sobre Jesus, nós falamos das verdades, nós pregamos a Bíblia. E por que pessoas não se arrependem, não são levadas para um lugar de arrependimento? Por que pessoas não conseguem ter um entendimento de que a única verdade é Jesus? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque eu vou falar para vocês, tem pessoas que há anos eu falo de Jesus. Tem pessoas que, não em todos os encontros, lógico, mas já tem anos que eu já falei de Jesus. E falei muito sobre a necessidade de arrependimento. Estou ministrando com pessoas muito próximas de mim mesmo, pessoas da minha parentela. Encontro após encontro eu tenho ministrado sobre a necessidade de perdoar. Tenho ministrado sobre a necessidade de deixar com que Deus faça uma obra tremenda dentro da sua vida. E ela não aceita. E eu orando ao Senhor, perguntei para Ele, meu Deus, mas por que tanta resistência? É uma questão espiritual, mas também é uma questão de entendimento. E quando eu perguntei sobre uma questão de entendimento, o que leva, de repente, alguém a eu falar o seguinte, olha só, não tem jeito, para a eternidade só tem um caminho, chama-se Jesus. Só tem um caminho. E essa pessoa, mesmo se deparando com essa verdade, ela acaba não aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A conversão, ela é uma obra do Espírito Santo. Amém? Amém. A conversão
É uma obra do Espírito Santo, amém? Ok. A salvação é uma graça de Deus, amém? Amém, perfeito. Mas por que alguém que mesmo de repente ensinado, e eu falo assim ensinado, porque a pessoa já sabe, apesar de que ela não acredita, mas por que de repente alguém, mesmo que ensinado, ela acaba não cedendo a obra que Deus tem para fazer na vida dela? E por meio de oração, né, o Senhor ministrou meu coração e falou assim: essas pessoas, elas não creem no inferno, porque nós somos motivados e movidos por sonhos e verdades. Sim ou não? Sim. Todo o nosso caminhar, todos os dias da nossa vida, nós somos movidos e nós caminhamos por meio de verdades e sonhos. Quando a gente fala sobre verdade, são coisas que nós acreditamos, né? Eu sempre dou um exemplo clássico. Trocamos aqui o refletor de cima da igreja, né? O refletor que fica na frente. Nenhum de nós passou pela cabeça de repente pular lá de cima, porque nós tínhamos a certeza que nós iríamos nos arrebentar, né? Estou em cima de um telhado, vou pular, eu vou me quebrar. E se você bater de porta em porta, e se eu chamar essas pessoas a qual o evangelho é pregado, e levar essas pessoas ao alto dessa igreja, desse prédio, e pedir para que elas pulem, elas não vão pular. Por qual motivo? Porque elas acreditam e elas têm certeza que elas vão se quebrar. Ok. Então, por que é que essas pessoas não se convertem a Cristo? Mesmo depois de saber que a Bíblia diz que Jesus é o único caminho para a vida eterna. Aí com certeza a gente vai ver porque o pecado é tentador, porque querem continuar no mundo. Eu entendo tudo isso, entendeu? Mas é porque elas não têm certeza da existência da condenação. Porque se houvesse uma certeza, como eu já vi testemunho de um grande homem de Deus, ele falou o seguinte: olha, pelo sim, pelo não. Em algum momento eu me deparei com a Bíblia, eu falei: caramba, entendeu? É algo que eu não conhecia, mas está escrito há muito tempo e tem muita gente que acredita. E a conversão dele foi o seguinte: cara, pelo sim, pelo não, eu vou começar a seguir. Ou seja, ele teve uma expectativa daquilo ser verdade, então ele começou a seguir. Então hoje, o que eu percebo é que a maioria das pessoas, elas não têm a certeza do inferno. Porque eu já tive a oportunidade, eu tenho certeza que se você já teve a oportunidade de repente pregar para alguém, de alguém falar para você assim: não, mas ainda não é o momento, sabe? Ainda não é o momento, né? Só falta eu largar tal coisa, eu ainda gosto de tal coisa que a pessoa sabe que é errado, eu ainda gosto disso, ainda não é o momento, ainda não dá para mim. Você já teve essa oportunidade? Eu já tive, algumas vezes. Eu já tive essa oportunidade. E as pessoas não têm nem ideia se terão um dia de amanhã, né? Se terão uma hora a mais. Nenhum de nós tem essa certeza. Mas o que faz muitas vezes com que a pessoa permaneça exatamente no mesmo lugar é a ausência da certeza de uma condenação. Então você, cristão, para você ter uma vida com Jesus, para você ser um cristão, para você ser considerado um filho de Deus, eu sei que é duro, né? Às vezes de ouvir, de repente você vai se deparar com esse vídeo mais tarde e de repente pode causar até revolta, né, no seu coração. Mas eu não tenho como ter uma outra visão, nenhuma ideia, nenhuma forma de verdade que não seja a palavra de Deus que eu tenho lido. E ela me diz que só existe um caminho, que se chama-se Jesus. Então você tem que ter confessado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, para você ter uma vida cristã, você deve ser manso. Aí eu queria começar a ler Tiago 1,19. Nós vamos ler 2 versículos, 19 e 20. Amém? Todos já com a palavra aberta? Não feche, por favor. Então, Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, para você ter uma vida cristã, você deve ser manso. É incrível porque quando o Senhor ministrava essa palavra no meu coração, meu coração inicialmente deveria assim: você
tem que buscar a santidade. Não vamos falar sobre santidade. Você tem que buscar a mansidão. Só que o Senhor ministrou para mim, deve, ou seja, é dever. É dever de nós, como homens e mulheres de Deus, a mansidão. Você compreende isso? Dever. São obrigações. Quando Deus estabeleceu a igreja, eu vi algo muito sucinto acerca desse plano de Deus. Esse convívio que nós temos hoje, ele é uma bênção, né? Quando a gente sai daqui, de repente vai para o churrasco, na casa de um irmão aí, né? E tem piscina, a gente toma banho e brinca, né, irmão? Glória a Deus por isso. É uma bênção, irmãos, esse momento, sim ou não? Aí o que é que a gente conversa lá? Bênção, né? A gente conversa só sobre bênção. Olha, uma bênção, aconteceu assim, olha tal coisa. Quando não, uma brincadeira, né, de pegar na piscina e tal. Mas esse ambiente também, irmãos, em que você vai encontrar pessoas que vão pensar diferente de você. Entendeu? E se você, de repente, encontrar pessoas que pensam diferente de você, a fonte que você deve buscar para tirar suas dúvidas é a Bíblia. E se você vê que aquilo, que a pessoa que pensa diferente de você tem fundamento na palavra, eu vou falar uma coisa para você, você tem que ter o entendimento de que você tem que permitir ser ensinado. E a gente vai falar isso um pouquinho mais lá na frente. Mas quando nós falamos sobre mansidão, nesses momentos, nesses ambientes que nós nos encontramos também, ele também é um lugar de ensino. Esse lugar onde que a gente brinca e que a gente confraterniza e congrega juntos, também é um lugar onde você vai encontrar pessoas com uma ideia contrária daquilo que você quer fazer. Você consegue compreender isso? Alguém hoje chega e vai fazer um fogo, né? E fala assim, não, vamos fazer o fogo dessa forma. E você vai, prepara o fogo todinho, né? Bota lá, esquadrinha da forma que você acha que é correto. E você fala assim, poxa, esqueci o fósforo. Aí você vai atrás lá do irmão e fala assim, irmão, tem fósforo? Tem. Bora aqui, vem cá, vem, pega aqui, né? Você é de casa, entra aqui, pega aqui. E você vai lá pegar o fósforo. Aí quando você volta, você só vê a cena, querido. Você é o churrasqueiro, né? Você vê o irmão pegando um saco de carvão, fazendo assim no saco, ó, abrindo no meio, jogando em cima daquela obra magnífica que você está meia hora construindo, né? Aí o irmão pega, joga um pouquinho de óleo e taca fogo e diz para ti assim, meu irmão, isso aí vai prestar, esse negócio todo, isso aí vai prestar. Aí eu, como churrasqueiro de plantão, né, meu irmão? Irmãos, eu vou falar com os churrasqueiros agora. Sim ou não? Você consegue perceber aquele pelinho nascendo no coração assim? Sim ou não? Sim ou não? É só comigo? Sim ou não? Sim. Não é não? Aí você, quando prepara aquela carne de 2 horas que está lá em cima, aí o irmão chega com fome, né? O irmão acabou de chegar, tu está lá desde as 11. Botou a carne no fogo 11 horas da manhã. Aí o irmão acaba de chegar lá e quando ele olha, aí a varoa grávida, né? Tá com fome, querido. Menino tem fome, sim. Aí você pega a grelha, meu irmão, isso aqui, tu espeta a carne no meio, bota em cima do fogo e a carne queima. Enquanto o irmão foi lá para pegar alguma coisa, aí o churrasqueiro chega e vê o irmão que mexeu na carne, querido, botou a carne para queimar, você está 2 horas lá assando a carne. Aí aquele perinho, ele não nasce outro, sim ou não? Sim ou não? Sim, irmão, nasce. E eu estou dando exemplos que parecem brincadeira, né? Mas, irmão, chateia. Entendeu? Chateia. Só que o problema todo, irmão, não é o pelo que nasceu. O problema todo não é esse, porque o pelo nasceu, né? Pelo nasceu no coração, você ficou chateado. O problema é, o que é a primeira coisa que tu vai falar para esse irmão, querido? Aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sim ou não? Sim. Não, meu irmão, porque minha mulher está grávida. Querido, traz comida de casa para tua mulher então, filho. Um exemplo. Aí o irmão que recebe foi de tanta boa vontade, ele quis te ajudar para a carne sair mais rápida, né? E aí o irmão que recebe, como é que fica, irmão? Porque na cabeça dele, ele está errado? Na cabeça dele está errado? Claro que não, ele até te ajudou, né? E quantas pessoas entram na nossa vida e às vezes querem nos ajudar e nos atropelam? E o pelinho vai só nascendo. A grande diferença vai ser aquilo que você vai colocar para fora nesse momento.
Irmãos, sério, se você quiser, você levanta a mão, porque eu vou levantar, deixar a minha levantada. Você já orou para ser manso? Né? A maioria, né? Quem já orou para ser manso? Beleza. Irmão, quando a circunstância veio, você estava orando para ser manso, e veio a situação, querido, porque a situação do cara que está orando, e pela mulher que está orando para ser mansa, ela não entra assim, ó. Oi, bom dia, tudo bem, Regis? Está orando para ser manso? Tem uma situação para você aqui fora. Não é assim não, querido. Ela entra, querido, ela entra com o pé na porta, né? Já viu aquela voadora entra, plá, entrou a circunstância, querido, é assim que funciona. A grande diferença, irmãos, vai ser como você vai se comportar diante dessas circunstâncias. Porque o que a palavra de Deus diz, e o que o Senhor ministrou para a igreja dele, é que nós devemos agir com mansidão. Nós devemos, em todo o nosso trato. Não somente nos momentos, eu falei dos momentos de confraternização, né? Mas também nós temos os momentos de reunião da igreja, sim ou não? Né? Reunião da igreja, naquele momento que a gente senta, meu irmão, olha só, vamos alinhar aqui. Nós temos um momento de reunião do trabalho, reunião familiar. São todos momentos em que, via de regra, naquela conversa é uma conversa indigesta, né? É uma conversa que é uma conversa que muitos, às vezes de uma forma sem maturidade, tentam evitar. Porque eu já evitei, lá no passado eu evitava muito alguns tipos de conversa, sabe? Quando eu via que eu tinha, como se fala, culpa no cartório, não, vamos resolver. Tentava sempre postergar, não procurava resolver. Isso também é um problema, porque isso vai só acumulando. E vai chegar um momento que a situação ela vai adentrar na tua casa, similar ao que eu falei, como quem está orando por mansidão, ela vai entrar de 2 pés na porta da tua casa. E você vai ter que resolver do mesmo jeito. Então, é um parêntese, né? Não adie seus problemas, resolva-os. Isso foi só um parêntese, não estava nem na pregação. Quando eu falo sobre mansidão, um homem manso, ele dá testemunho, uma mulher mansa, ela dá testemunho de mansidão. Eu falei para vocês há uns dias atrás que eu recebi um homem daquele barco da Bíblia no trabalho. Recordam disso? Eu testemunhei aqui para vocês. Aquele homem, eu não queria nem atendê-lo, né? Porque era antes de abrir a agência. Mas quando aquele homem abriu a boca, eu falei, meu Deus, esse cara tem Deus. Ele não me falou nada, ele não tinha dito nada para mim. Mas quando ele abriu a boca, eu falei, meu Deus, esse cara tem Deus. Homem manso. Sabe como é que começou a conversa? Como seu nome, aí estava de cara chato, Renzo. Seu Renzo, o senhor me perdoe. Eu sei que ainda não abriu a agência bancária. Eu só vim aqui porque eu tenho uma certa preocupação. Eu gostaria de saber se havia a possibilidade do senhor me ajudar. Com essa voz mansa e branda, eu falei, meu Deus, cara, que mansidão. Sabe? Me constrangeu. Eu já fui lá. A ideia inicial, quando eu levantei, ia falar assim, queridão, só abre às 10, né? Mas você compreende isso, ou seja, é quando você se depara com alguém que dá testemunho daquilo que Deus tem acrescentado, sabe? E tive outro, depois quem quiser, eu tenho uns áudios aqui para vocês ouvirem, tá? Do homem falando comigo. E eu tento, né? E eu tento falar com ele também. Opa, meu irmão, a graça e a paz do Altíssimo esteja sobre sua vida todos os dias. E a misericórdia seja abundante, meu irmão, no seu caminhar. Então, dou 3 orações antes, faço 3 orações com ele antes, e depois eu falo, meu irmão, beleza, vai tal lugar, tal horário. Mas sabe por que isso, irmãos? Que você se depara ao longo da sua vida, quando você ora, sabe? Deus vai e bota um exemplo na tua frente, sabe? Um exemplo exatamente de como Ele quer que você se porte, como Ele quer que você trate uma situação, qual vai ser o resultado da sua oração se você perseverar e se você se permitir ser moldado e transformado. Você consegue compreender isso? Então esse relacionamento de nós como igreja, uma vida cristã, quando nós falamos sobre mansidão, é isso. É você se relacionar, se você ora por isso, louvado seja Deus, continue orando por isso. Que você se depare com homens, mulheres. Se você é uma mulher, tome uma mulher como exemplo, né, também. Homem, você cola num homem que tenha mansidão naquilo que você está orando. E pergunte, questione. Porque ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar. Porque você, irmão, você gosta de ensinar aquilo que você sabe? Sim ou não? Só o Cauã gosta. Você gosta de ensinar aquilo que você sabe? E por que você tem vergonha de perguntar para quem sabe aquilo que você quer ser ensinado? Né? Mas a notícia, sabe qual é? O evangelho ele é extraordinário, né? É novidade de vida, amém? Mas sabe a notícia extraordinária do evangelho hoje? Sabe qual é a notícia extraordinária?
é que você pode perguntar para todo mundo aqui, porque todo mundo gosta de ensinar, todo mundo falou isso hoje. Entendeu? Todo mundo gosta de ensinar. Entendeu? Se você chega, você questiona, agora você que vai ensinar, tenha responsabilidade com o ensino. A palavra de Deus diz que aqueles que ensinam, aí você vai se fundamentar, lógico, na Bíblia, né? Aqueles que ensinam terão maior cobrança. A cobrança será maior sobre esses que ensinam. É por isso que quando eu venho aqui na frente e que eu vou falar de uma palavra, eu revisito a minha vida, Senhor, Espírito Santo, traz para fora, mostra, eu quero me arrepender, se for o caso. Quantas e quantas vezes pode perguntar para aquela senhora de macacão ali? Quantas vezes eu já cheguei com ela do nada e levantei uma bola, assim como se fala. Eu falo de levantar bola, né? Amor, é sobre tal coisa, eu quero falar tal, assim sobre você, vamos conversar sobre isso. Ela fala, ih, amor, o que é que Deus falou contigo? Entendeu? Ela já sabe que eu sou imperfeito, irmãos. Glória a Deus por isso, né? Mas vou já dar uma nela também. Porque a gente é manso. Não é assim? Porque nós é manso. Mas você compreende isso, irmãos? Então que o seu caminhar todos os dias, que você que está buscando mansidão, que quando você se encontrar nessa situação, que você persevere no Espírito. Se de repente for para você abrir sua boca para falar algo que vai magoar, machucar alguém, se cale. Entendeu? Se cale. A sabedoria também no silêncio. Se cale. Entendeu? Mas não ofenda. Entendeu? Não coloque, não transforme mais um problema que depois você vai ter que cuidar desse problema. Quando eu falo cuidar, resolver, né? Não transforme mais um problema que depois você vai ter que resolver também. Não torne o que já está difícil ainda mais complicado. Não torne isso. Porque senão, ao invés de você resolver, você vai complicar aquilo que já está difícil. Amém? Ontem eu estava aqui com meu filho, não vai ser por causa disso, tá? Por favor, você me entenda. Mas já estava escrito aqui, depois eu mostro. Eu estava aqui ontem com o Cauã e ontem à noite, aqui no momento da limpeza, ele me fez uma pergunta assim, eu vou tentar, para ninguém descobrir quem é, eu vou tentar usar assim palavras diferentes, tá? Ele perguntou para mim assim, deixa eu fazer uma pergunta, por que o senhor não causa, às vezes, determinado problema e ainda assim o senhor é cobrado? E aí como é que o senhor resolve? Foi mais ou menos essa a pergunta, né? Aí eu falei assim, filho, quando você ora por algo, e eu estou falando por mansidão, e tem outras situações também, as circunstâncias elas vão acontecer. Entendeu? Quando você se coloca numa posição de ser um homem de Deus, e você consegue compreender que você casou com uma mulher de Deus, você vai conseguir compreender que até mesmo a outra pessoa vai ser usada para ministrar a tua vida, naquilo que você está orando. Entendeu? E eu falei para ele para o final assim, eu falei, filho, e outra, você vai casar um dia. Um dia você vai casar. E você tem que encontrar um caminho de paz dentro da sua casa. Você compreende isso? Você tem que encontrar um caminho de paz dentro da sua casa. E um caminho de paz nunca será por meio de briga. Nunca será. Não estou dizendo aqui, mulheres e homens entendam, tá? Não estou dizendo aqui que aquilo que você vê que é errado, você tem que deixar errado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo aqui, sim, é que você tem que ter mansidão no trato do seu relacionamento. Porque se cada coisa que acontece, opa, já errou. Já errou. Isso aí é assim, assim, assim. Beleza. Errou de novo. De novo. Olha, ontem. Ou seja, um relacionamento dessa forma, você vai oprimir a pessoa que está do seu lado. Seja o homem para com a mulher, seja a mulher para com o homem. Hoje um problema, irmãos, da nossa geração são homens emasculados. Entendeu? Homens que não entendem a necessidade de ser o sacerdote e o líder dentro de casa. Isso é um problema dessa geração de hoje. Por quê? Porque homens estão fora do papel de homem e mulheres estão fora do papel de mulher. Entendeu? Isso não vou nem entrar mais profundo porque isso dá umas 5 pregações. Mas quando nós falamos sobre mansidão, é disso que nós estamos falando agora. A palavra de Deus diz que a mulher calada, uma mulher de Deus calada, ela faz o quê em casa? Ela ganha? Uma mulher calada? Como é que é? Você compreende isso?
Ou seja, você mulher, e eu falo com as mulheres, porque via de regra os homens têm um coração mais duro, e eu me coloco nesse lugar também. Porque, abrindo parênteses, eu já conversei aqui uma outra vez, eu consigo perceber o nível de troca, de crescimento que as mulheres têm que os homens não têm. Entendeu? Não são todos, tá? Mas a mulher, às vezes, ela tem uma situação peculiar, ela chega logo com aquela pessoa que ela tem como referência e fala: olha, irmão, eu fiz e foi assim. Aí como é que o homem chega? E aí, beleza? Rapaz, se de repente, se porventura, ou por acaso, vai que de repente alguém, entendeu? É por obséquio, se alguém de repente, né? Um amigo meu, tu acredita que um amigo meu, entendeu? Porque o homem ele é mais orgulhoso, né? O homem é mais orgulhoso, mas em nome de Jesus, homens desse ministério não são orgulhosos. São homens rendidos a Cristo. São homens que entendem a necessidade de crescimento, a necessidade de arrependimento e a necessidade de transformação de mente, em nome de Jesus, amém? E eu gosto muito disso aí, meu irmão. A gente fala as coisas, eu vejo só o outro cutucando o outro, assim, tá vendo aí, vai, entendeu? Amém, irmãos? Terceiro, né, para você ter uma vida cristã, você deve andar em santidade. Olha o verso 21. Portanto, não fecharam a Bíblia não, né? Verso 21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Né? 1 Pedro 1,15 diz o seguinte: sede santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Irmãos, a santidade é um chamado para a vida de todo crente, é uma ordem da parte de Deus. Você não consegue ter um relacionamento com Deus sem santidade, entendeu? Deus sabe que você não é perfeito. Deus sabe que você não é perfeito. Deus sabe de todas as tuas mazelas, de todas as tuas batalhas, as tuas lutas. Deus sabe de todas. Deus sabe de todas. A grande diferença é você se colocar no lugar onde você, compreendendo essas lutas, você compreendendo essas dificuldades, esses erros, você se colocar no lugar de arrependimento. Ainda que de repente seja algo tão prazeroso para você, aquele instante, entendeu? Tão prazeroso que você, olhando para o resto da tua vida, de repente você possa cogitar por erro a possibilidade de entender o seguinte: não, em 100 coisas eu estou aqui 100, nessas 100 aqui, meu irmão, eu estou firme com Deus, mas nessa daqui, entendeu? Em 100 eu estou firme. Na minha vida, quando eu analiso para a minha vida, eu só tenho um probleminha, eu bato na minha mulher. Eu lembro de um testemunho, sério, tem um pastor chamado Cláudio Duarte, né? Todo mundo deve saber quem é. E ele, às vezes, na forma irreverente que ele fala, né? Ele falou, olha, o testemunho na minha igreja. Uma jovem me procurou, vocês já viram isso, da menina? Não? Uma jovem me procurou, que queria casar com um homem que não era da igreja. Falou assim: pastor, ele congrega em tal ministério, mas é uma bênção, pastor. Nossa, ele toca na igreja, é ligado aos trabalhos da igreja, mas é uma bênção, pastor. Olha, ele anda pelas pessoas, sabe, ele ajuda todo mundo, mas o homem é uma bênção. Ele só tem um probleminha, ele bate na mãe dele. Imagina. Aí diz que esse pastor olhou para ela e falou: ô, minha filha, então casa com ele. Aí ela: sério? Ou seja, ela foi atrás de um aval, né? Sério que eu tenho que casar com ele? Ele falou: sério. Pelo menos ele deixa de bater na velhinha, passa a bater em você. Deixa a velhinha, né? Já deve estar idosa. Olha a tragédia, né? A gente ri às vezes, né? Parece uma piada, né? Mas é um testemunho que ele dá de algo que aconteceu dentro do ministério dele, né? Quem tropeça em um mandamento, irmãos, tropeça em todos. Você consegue compreender isso? Quando você escolhe uma vida, você tem conhecimento de que é errado, você escolhe permanecer nesse erro, você dá um recado claro nas regiões celestiais: eu prefiro isso aqui do que o meu Deus. Eu prefiro esse prazer momentâneo, do que a eternidade. Você compreende isso? Então, se porventura, irmãos, hoje é o dia de arrependimento nesse lugar. Você entende isso? Hoje é o dia, ainda que até hoje, de manhã, até o momento, até ainda agora, entendeu? Você está com algo dentro de você que você sabe que não agrada ao Senhor. Escolha esse lugar de hoje para você ter uma vida de santidade com Deus. Entendeu?
O lugar de habitação de luz, irmãos, em nome de... Olha, nossa, eu falo isso, sabe? Tem momentos que eu gostaria muito, sabe, de que nós, por um dom de Deus, sabe, o Senhor permitisse com que em algum momento os nossos olhos fossem abertos para que nós pudéssemos ver o coração um dos outros, sabe? Eu falo isso com muito amor para vocês, muito amor, crendo na certeza da consequência do que é o pecado, entendeu? Eu gostaria tanto que vocês olhassem e que dentro do coração de vocês você permitisse nesse momento que o Espírito Santo pudesse ministrar essa verdade, sabe? De um abandono, da necessidade do abandono do pecado para uma vida de santidade com Deus, uma vida diferente, uma vida sem medo, uma vida sem ocultação, nada que você faz escondido. Uma pergunta, né? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando as pessoas que você mais ama e que você sabe que elas te amam, você sabe que elas te amam? Quem é você quando essas pessoas que você ama e que você sabe que elas te amam não estão perto de você, você está sozinho? Ou você está no meio de outras pessoas, mas você sabe que aquelas pessoas que te amam muito reprovariam aquilo que você está fazendo? Quem é você nesses momentos? Se porventura, quando você olha para uma situação dessa que eu estou falando, eu creio que é do Senhor, e você consegue ter uma tristeza, sabe? Hoje é o dia para você encontrar alegria, para você abandonar toda essa tristeza e encontrar alegria no Senhor aqui nesse lugar. Que essa atmosfera está preparada para te receber hoje, em nome de Jesus. Amém? Quarto, para você ter uma vida cristã, você deve viver com entendimento da verdade. Olha o que diz o verso 22. Sejam praticantes da palavra. Eu vou ler de novo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Uma adoração a Deus. Você chega aqui, você adora a Deus, sim ou não? Mas uma adoração a Deus, ela é quando você coloca em prática aquilo que você lê na palavra de Deus. Isso agrada ao Senhor. Você adorá-lo nesse lugar agrada a Deus, é lógico que agrada. Você adora de espírito e verdade, você adora de todo o coração. Louvado seja Deus por isso. Mas quando você pega aquilo que você lê, aquilo que você aprende e você põe em prática, isso é uma adoração a Deus. Sabe, é quando você de repente errava em algumas circunstâncias, e a circunstância vem de novo, e às vezes, como eu dei de exemplo, às vezes entra com o pé na porta, né? E você se depara novamente e fala, não, mas espera aí, foi até aquele dia, hoje não mais. A partir de hoje não mais, eu sou um homem diferente. Por mais que você queira, olha só, por mais que você queira, olha, Jesus, às vésperas do Calvário, na sua oração ele fez uma pergunta para Deus, né? Pai, nossa, essa oração, cara, quando eu lembro, Pai, ele falou com o Pai. Imagina teu filho falando contigo, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, ô meu Pai, meu Deus, eu olho para frente, meu Pai, eu vejo quanta dor. Nossa, é muita dor. Aqueles que eu amo, eu consigo ver. Aqueles que eu preguei a tua verdade, eles não aceitaram, mas eles estarão lá, me escarnecendo. Pai, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Aí ele arremata com a sua perfeição de sempre, mas que não seja a minha vontade. Ele queria o Calvário? Não. Vai prevalecer a tua vontade. Senso de propósito. Mas botando em prática, o nosso mestre botando em prática no mais absurdo que possa acontecer a cada um de nós. Ele estava botando em prática ali, nos ensinando, até no momento das suas lutas. Então hoje, que você
se depare com essa verdade, que você põe em prática aquilo que você aprende aqui, que você põe em prática aquilo que você lê, que você se permita ser confrontado pela verdade, pela palavra, e que esse confronto tenha resultado real na sua vida, por meio das escolhas que você vai fazer a partir de hoje, em nome de Jesus. Quando nós falamos sobre viver com o entendimento da verdade, é impossível você ser a mesma pessoa. É impossível. Quando a gente olha na comparação de quem você era no mundo, né? É impossível você ser a mesma pessoa. Eu lembro uma vez, irmãos, eu falo assim, tem os enviados do cão, né? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Eu lembro que eu estava no meu trabalho, querido, lá em Manaus, trabalhando, sem mexer com ninguém, né? Eu sempre falo sobre isso, estava quieto lá trabalhando. Entrou uma estagiária, sentou na minha frente. Vai para o evento de final de ano? Eu falei, vou, né? Eu era coordenador lá, então vou sim. Posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é crente? Aí eu falei, sou, mas evangélico, assim, evangélico? Eu falei, sou evangélico. Mas tu é aquele crente X9, assim que chama? Na minha cara, irmão, sem filtro. Sem filtro. Na minha cara. Mas tu é aquele crente X9? Aí tu lembra da mansidão que eu falei ainda agora? Lembra da mansidão? E eu já orei muito para ser manso, irmão, muito. A finalidade, eu vou dizer assim, a minha vontade era dar um tapa na mesa. Menina, tu tá maluca, rapaz? Tu me conhece de onde, rapaz? Tu tá maluca? Que negócio é esse? E o que tu tem a ver se... Sabe? A finalidade era explodir mesmo. Eu segurei, engoli aquele gato, que eu sempre falo, né? Arranhando a garganta, querendo ficar dentro, cheio de pelo. Aí eu falei assim, olha só. Ela, não, mas assim, sem ofensa, né? Não quero te ofender. Eu falei, não, mas não ofende não. Não ofende não. Aí eu falei, não, de boa. Só que assim, olha, eu não sei qual é a ideia que a senhora tem. E ela, mais novinha, né? Eu chamei senhora. E eu sabia que ela não era cristã, né? Eu falei, eu não sei qual é a ideia que a senhora tem de crente, entendeu? Se de repente a senhora quer que eu jogue bola de calça jeans, que eu tome banho de roupa, esse aí não sou eu não. Não, mas eu não queria ofender. Não, mas não ofende. Entendeu? Só que assim, eu não sou um extraterrestre. Entendeu? Sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa normal, mas rendido ao amor que eu nunca tinha descoberto na vida. Entendeu? Esse sou eu. Entendeu? Mas entendeu? Não tenho nada, não chego aqui para mostrar nada para ninguém, nem com uma Bíblia embaixo do braço para pregar todo dia aqui para todo mundo. Entendeu? Mas quem quiser ir sentar aqui, quiser saber da verdade, eu vou falar. Não, mas assim, eu te ofendi? Não ofendeu. Eu fiquei mordido, irmão. Entendeu? Eu falei, não ofendeu, mas a senhora entendeu? Não entendi, tá, obrigado, tá, fui embora. Nunca mais trocou uma palavra comigo. Só que eu estou falando para vocês, assim, você consegue compreender que a verdade, ela vai te levar a ter uma posição diferente do que você teria sem a verdade? Não tem jeito, porque você tem que dar em testemunho de Cristo em todo lugar e em toda situação, né? Cristão, lembre-se sempre disso. Eu sou cristão. Você é um cristinho, né? Um pequeno Jesus, onde quer que você esteja. Penúltimo, para você ter uma vida cristã, você deve ter fidelidade com seu pai. Olha o que diz o verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Eu lembro que a gente colocou aqui, né? Eu falei assim, será feliz em tudo, né? Tem umas traduções que diz assim, em tudo que fizer. E eu recordo que eu apontei e falei, em quê? Em tudo. Lembra disso que a gente falou? Não, em tudo que fizer, beleza. Entenda o seguinte, você não vai colher bênção sem as sementes do abençoador. Olha só o que eu estou dizendo. Você não vai colher bênçãos sem as sementes do abençoador. Compreenda isso. Porque muitas vezes, se por um erro, e a gente consegue ver isso na Bíblia, né, no comportamento dos fariseus, se por um erro você quiser transparecer uma fidelidade com Deus e não tiver, você não vai colher bênçãos disso. A palavra de Deus, ela diz que muitos no grande dia chegarão diante de Jesus e falar assim, preguei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, ou seja, você consegue ver até a manifestação, né, de Deus por meio da pessoa. E qual vai ser a resposta de Jesus para essas pessoas? Afasta de mim que eu não os conheço. Ou seja, Deus já usou uma mula, irmãos, pode usar qualquer um de nós, entendeu? Você entende sempre isso, com Balaão, né? Já usou uma mula, pode usar qualquer um de nós.
A diferença é se você é um cristão, se você é um crente, né? Uma pessoa realmente que se permite ser usado por Deus. Você é uma pessoa que é fiel a Deus. Então não vai adiantar no relacionamento você chegar num ambiente e tentar transparecer ser algo que você não é. Isso não é fidelidade com Deus, isso é mentira, isso é hipocrisia. Lembre-se sempre disso. Recordo que uma vez a gente conversando aqui, eu disse assim: quem transparece ser o que não é, é o quê? Aí todo mundo ficou meio assim, se poderia falar ou não. Eu falei assim: é hipócrita, né? Você transparece aquilo que você não é, você é um hipócrita. É duro, né? Sei que é difícil, mas é uma verdade. É uma verdade? É uma verdade. Então, você tem que ter fidelidade com Deus. E quando você fala de uma vida de fidelidade com Deus, não adianta você tentar fazer, inclusive, a obra de Deus de qualquer jeito. Não adianta. Entendeu? Você quer fazer para Deus, não adianta você querer fazer de qualquer jeito. Você mete a mão no bolso, tem R$17. Aí olha assim e fala: cara, mas tem que dar aqui, vai sobrar 2. Ei, vem cá, toma R$2. Nossa, que bênção, né? Nossa, você abençoou alguém de uma forma tremenda. O problema não é os R$2. O problema é a forma que você fez. Uma vez, eu não lembro se eu já falei aqui, mas quando você tem um pouquinho mais de maturidade, você consegue perceber a necessidade de buscar Deus, inclusive quando você vai fazer as coisas para Deus. Olha o que eu estou dizendo. A necessidade de você buscar Deus, inclusive quando você vai fazer as coisas para Deus. Pessoal do louvor, vem adorar a Deus. Meu irmão, revisite sua vida antes, querido. Vê se tem algo que não está atrapalhando, entendeu? O seu fluir. Senhor, tem algum pecado que está oculto aí que eu não conheço, entendeu? Vocês têm que fazer diariamente, tem que fazer antes de adorar aqui o Senhor. Assim como cada um de nós, quando chega nesse lugar, que vai adorar também da mesma forma, porque é a mesma adoração. O irmão falou aqui, um pouco antes de abrir o louvor, ele disse assim: olha, não é uma questão de instrumento, ou algo nesse sentido, né? Não vou saber replicar literalmente. Não é uma questão de instrumento, não é uma questão de nós que estamos aqui na frente, realmente não é. Eles têm uma responsabilidade sim nessa condução, mas que você não se exima dessa responsabilidade de você que está aí sentadinho como adorador também. Porque a palavra de Deus diz que Ele é atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é de qualquer jeito, querido. Você tem que entender isso, não é de qualquer jeito. Quando eu orei muito para pregar na rua, foi antes daquele testemunho que eu falei aqui para vocês, orei muito para pregar na rua. Chegou um irmão para mim e falou assim: bora pregar na rua? Eu falei: opa, é a resposta de Deus, não falei para ninguém, né? Não falei nem para Carla. O irmão, quando chegou para mim, do nada, querido, acabou o culto, o irmão chegou: vem cá, eu quero falar contigo, o que é? Bora pregar na rua? Eu tenho até uma caixinha. Eu falei: opa, Deus respondeu muito rápido, né? Ô glória! Só que eu já tinha, eu vou dizer assim, pego mais perna manca na costa, de fazer as coisas com ímpeto. Eu vou já falar de ímpeto daqui a pouco também, que eu passei essa semana. A Carla não pode rir. Aí, fazer as coisas com ímpeto para Deus. Aí eu falei assim: não, irmão, mas faz o seguinte, olha só, bora orar, meu irmão. Porque pregar na rua assim, eu imagino que não é, nunca fiz, já fiz, mas vamos orar, vamos. Eu falei: faz o seguinte, bora abrir um propósito, um jejum, para a gente pregar de forma poderosa, bora. Domingo, né? Aí eu falei: então beleza, meu. Comecei no domingo já, jejum, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí ia ter um evento na igreja no sábado, né? Lá pela quinta-feira, mais ou menos, eu não lembro qual foi o dia. Aí eu orando, né, afincado o propósito: Senhor, me ensina, porque o Senhor sabe que eu não sei, e fala comigo, tá? Aí Deus falou comigo. Só que Deus falou comigo, não foi para mim, foi para Ele. Primeira vez que eu passei por isso. Aí o Senhor falou assim: diz para ele ajeitar primeiro dentro de casa, para depois ele querer pregar o evangelho primeiro dentro de casa, para depois ele querer pregar na rua. Aí eu, quando eu parei assim, eu falei: meu Deus. Aí fiquei, poxa, mas Deus mandou dizer para ele, né? Porque se ele fala assim: olha, ele tem o evangelho pregado, eu chegava com o irmão e falava: irmão, não vou não, né? Era mais fácil. Mas Deus falou assim: diz para ele. Eu falei: meu Deus, e agora? Quinta-feira. Aí depois eu não precisei mais nem jejuar, porque passou a fome, né? Como é que eu ia fazer isso? Aí chegou no sábado, tinha um evento na igreja. Tentei buscar o irmão, né? Tentei acuar o irmão no canto, né? Porque muita gente, a gente sempre, né, ia para os eventos, tinha sempre alguém perto e brincando, e a gente ajudando também. Terminou o evento, eu não consegui falar com o irmão, né? Aí quando começamos a arrumar as coisas, eu vejo que ele foi para a área da piscina. Tinha uma área lá da piscina onde a gente congregava. Aí eu fui atrás dele lá arrumar a mesa. Quando eu cheguei lá na mesa, eu falei: irmão,
queria falar contigo rapidinho sobre aquele assunto lá da pregação. Sim, e aí, como é que vai ser? Então, ele falou, cara, assim, eu não sei se vai fazer sentido para você, entendeu? E realmente não sei, irmão. Você, de antemão, já te peço até perdão, mas poxa, Deus falou comigo. Sério, o que é que ele disse? Ele falou assim, cara, assim, olha, eu quero que você entenda. Ele falou, irmão, pode falar o que é que ele disse. Ele falou, rapaz, ele falou primeiro para você arrumar a sua casa. Né? Falou primeiro para você pregar dentro de casa, e quando você pregasse dentro de casa, para você pregar na rua. Aí ele baixou a cabeça e começou a chorar, né? Quando ele começou a chorar, eu, poxa, meu irmão, acertei, né? Deus falou e, né? Acertei. Aí foi lá, baixou a cabeça, levantou. E, irmãos, ele estava com uma tragédia dentro de casa. Tragédia, entendeu? Não vou falar aqui porque esse vídeo eu sei que tem pessoas no ministério que podem identificá-lo, entendeu? Mas estava com uma tragédia familiar dentro de casa. Tragédia mesmo. E ele foi, chorou e me explicou o que era que estava acontecendo. E eu tive a oportunidade, né, de nós abrirmos o propósito depois. E louvado seja Deus, mas acho que a Carla sabe de quem eu estou falando, mas a última vez que nós soubemos, essa tragédia aparentemente tinha sido sanada, entendeu? Mas louvado seja Deus por isso, né? Então, ainda que você queira fazer para Deus, você não pode fazer de qualquer jeito. Vou dar um exemplo recente dessa semana, verdinho, como se diz, fresquinho, né? Fui para a Vitória do Jari, levei minha senhora para ela, né, ver como é que é, né, a batalha e tal. E fomos lá, chegamos lá, atravessamos de catraio. Cheguei lá do outro lado, querido. Quando eu entro na loja lá do parceiro nosso comercial lá da região, quando eu entro, estava lá, irmãos. Adivinha? No canto, assim, ó, zerada, uma bateria, querido. Aí, meu irmão, é comigo essa bronca, né? Meu irmão, quanto é que é tanto? Não, tanto não dá. Meu irmão, eu consegui um baita desconto, irmão. Mais um descontaço, negociei, tá. Só que vocês recordam que eu falei aqui do conselho de administração da igreja, que eu tinha implementado, que eu pedi para um varão, uma varoa, quem quisesse, que orasse. Um varão me procurou, né, o varão Wellington. E nós inauguramos o conselho de administração da Lion. E eu não faço negócio sem consultá-lo, né? A gente ora por isso e... Então, o que é que eu fiz? Liguei para o varão, né? Mandei para o varão, mandei para ti também. Cheguei a mandar para ti, não? Mandei para o Wellington. O varão, olha essa bênção, né? Começou assim, não foi? Olha essa bênção. Tá, o que é que tu diz? Tá. Bateria acústica, né? Uma acústica, é Nai, o nome nem lembro a marca, Nai, não sei o que, linda, meu irmão, quase da cor da tua camisa, assim, vinho, sabe, bonita. Já imaginei alguém aqui na frente, né? Bateria, irmão, bênção, sim ou não? Sim. Para a igreja, para Deus, meu irmão. Para quem era? Para adorar a Deus, querido. Bênção, sim ou não? Poxa, mas eu tinha orado lá atrás, por um conselho de administração, sabe? Orei para o Senhor, pedi. O irmão negou. Entendeu? Negou, irmão. Falou, irmão, não cabe porque é acústica, né? Aí aqui dentro não vai ficar o som e tal. Aí, irmão, o cara já estava até desmontando lá na hora. Entendeu? Aí é o momento que você engole aquele gato pela parede, mas você consegue compreender assim, varões. Aconselhem-se. Entendeu? Aconselhem-se. Busquem ajuda. Entendeu? Abra o coração. Entendeu? Aí falei com o homem que é conhece de som, né? Cara, a gente está querendo, olha, uma bênção. Irmão, desconto de R$1.000, meu irmão. Em cima do preço que era desconto, eu consegui o desconto de R$1.000, meu irmão. Já sei, né? Uma bênção. Não, irmão, não dá, irmão. Porque tal coisa. Não, mas irmão, beleza, faz. Irmão, monta aí, porque não vai dar, mas. Não dá, querido. Às vezes, sabe, a gente querendo fazer para Deus, e eu estou falando de fidelidade com Deus. Às vezes a gente querendo fazer com Deus, a gente faz, sabe o que? De uma forma ansiosa, faz de qualquer jeito. Entendeu? E da mesma forma a gente faz dentro de casa, a gente faz em todos os ambientes de relacionamento que nós temos. Entendeu? Ansiedade é um problema dessa geração. Segure o seu coração, segure seu ímpeto. Não faça coisas sem a direção de Deus, que mais tarde você vai se arrepender. Entendeu? E quando você se arrepende e tem a oportunidade de consertar, glória a Deus por isso, mas tem umas que não tem. Entendeu? Você faz com ímpeto, muitas vezes de ajudar. Já emprestei um baita dinheiro para alguém que começou com um valor pequeno, começou com um salário mínimo, terminou com mais de 3 na época. Para ajudar. Entendeu? E o que aconteceu? Eu me enrolei financeiramente à época. Por quê? Porque no ímpeto de ajudar, não consultei nem minha esposa. Entendeu? E me enrolei financeiramente à época. Qual foi a consequência disso? Eu quase perco o amigo.
Eu quase perco o amigo. Entendeu? Mas cheguei e louvado seja Deus, o Senhor ministrou meu coração, abençoei. Meu irmão, não, meu irmão, você é liberto, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Vai lá, você não deve nada. Mas quase perco a amizade. Por quê? Porque fiz com ímpeto, fiz sem direção de Deus. Se tivesse orado, e mais tarde soube que eu tinha entrado num tratamento que Deus estava fazendo com a vida do irmão. O Senhor me revelou isso depois, numa pregação do meu pastor. Entendeu? Ou seja, ainda me meti nos planos de Deus na vida de outro. Olha a tragédia. Colhi frutos amargos disso, amargos. Por meio da minha decisão, minha casa inteira sofreu na época, por conta disso. Então, é um parênteses aí que você segure seu ímpeto e ansiedade, em nome de Jesus. Para finalizar, para você ter uma vida cristã, você deve ter uma vida de humildade. Verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Se você se considera religioso, né? Às vezes a gente passa por uma situação de achar que alguém não pode te ensinar, né? Porque você consegue ver às vezes determinadas falhas do irmão e você o julga e acha que ele não tem nada para compartilhar com você, que você venha a crescer. Você entende isso? Isso é falta de humildade. Isso é falta de humildade da sua parte. Quando você abre uma oportunidade, né, de você receber algo que alguém tem experiência, você cria um relacionamento de tal forma que, se você vê que de repente até o irmão, estou falando de irmão e irmã, né? Que você vê que o irmão tem dificuldades, essa oportunidade que ele teve de compartilhar com você aquilo que ele tem conhecimento, vai permitir também com que você tenha a oportunidade de compartilhar conhecimentos com ele. E não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Você vai colher aquilo que você semear. Entendeu? Você vai colher aquilo que você semear. Você está semeando orgulho, você vai colher orgulho. Está semeando soberba, vai colher soberba. Porque você quer ver um líder, se ele tem ou não honra naquilo que ele faz. Veja se ele foi um homem que ele semeou honra, ele vai colher honra. Se ele semeou em submissão, você vai colher em submissão. Você consegue compreender isso? Uma pessoa insubmissa, ela é um problema onde quer que ela esteja. Ela vai ser um problema. Uma pessoa insubmissa, ela vai ser um problema onde quer que ela esteja. Ela sempre vai ser um problema. Entendeu? Porque as semeaduras que ela tem feito, ela vai colher daquelas semeaduras. Então, se ela não consegue se submeter àquilo que ela vê, quanto mais se submeter a Deus, que é por meio de fé. Então, a insubmissão é um dos motivos catastróficos que atrapalham o relacionamento com Deus. Entenda isso. Quando nós fomos levantados como supervisores no ministério que nós congregávamos, nós ainda éramos muito jovens na minha leitura a respeito do aspecto da conversão, né? Quando se comparado com os outros que eram supervisores, né? Pessoas que sempre, todos eles tinham mais de 10 anos, 20 anos de convertido, e a gente tinha tempo tipo assim 5, acho 4 anos, não lembro. E não estou dizendo que foi prematura a escolha, né? O que eu estou dizendo é que numa comparação com o tempo, e nós nos deparamos com dois líderes. Um deles era um cara que era o Ayrton. A maioria conhece o Ayrton. Quando me colocaram para ser líder do Ayrton, eu falei, caramba, velho, o que eu vou ensinar para o Ayrton? Se converteu jovem ainda nos caminhos do Senhor, um homem muito usado por Deus, era do louvor, né, do ministério. E eu cheguei, e quando eu soube, né, eu falei, caramba, o que é que eu vou fazer? Beleza, eu saí da reunião. Quando eu saí da reunião, alguém falou para ele, já. E ele me procurou e falou assim, aí naquele dia, eu tive uma aula de humildade, né? Ele me procurou e falou assim mesmo, e aí, meu irmão, como é que tá? Eu falei, fala, e aí? Não sabia que ele já sabia, né? Como é que tá? Beleza, tá? Dei um abraço nele. Ele falou, tenho uma coisa para falar para você. Eu falei, meu irmão, diga. Deus respondeu as minhas orações. Aí eu falei, sério, cara? Sério, né? Sério? E eu só pensando, né? Como é que eu vou introduzir a conversa? Eu falei, cara, eu louvo muito a Deus que Ele te colocou como supervisor agora da nossa liderança. Eu estou muito feliz.
Aí eu não entendi nada, né? Ele falou, mas eu tenho uma coisa para falar para você. Conta comigo. Conta comigo, cara. Entendeu? Eu sou fiel, eu vou ser fiel contigo. A missão que aparecer, meu irmão, para você, debaixo da direção de Deus, meu irmão, pode colocar que eu vou ser um guerreiro do teu lado. Meu irmão, quase eu choro. Entendeu? Resolveu toda a minha dificuldade que eu tinha para conversar com ele, resolveu nessas palavras. Aí o que é que eu fiz? E tu? O que é que tu fez? Meu irmão, abracei ele, né? Tá resolvido. Vem cá, meu irmão. Dei um abraço, falei, meu irmão, tamo junto, vamos crescer junto. Cara, e o Ayrton é uma benção na minha vida, cara. Não, o Ayrton é uma benção na minha vida. Isso fala até hoje. Uma benção. Mas também tive uma situação de alguém que soube que nós seríamos supervisores. Eu já soube por terceiro que não queria ficar debaixo de supervisão. Só que, irmãos, quem me conhece sabe que, assim, para resolver algumas coisas, né? Eu não tenho muito assim, será que vai, né? Será que eu faço? Eu não tenho. Eu falo, filho, vem cá, senta aqui, que ele quer, não quer? Filho, Deus te abençoe, fazer o quê? Não tem o que eu posso fazer. E eu chamei, isso foi numa reunião, numa reunião, falei, meu irmão, vem cá, está acontecendo alguma coisa? Eu tinha mandado a mensagem, não estão respondendo e tal. Não, está tudo, certeza. Fizemos uma reunião e tal, dispensei e vi que continuava a mesma prática. Fui atrás do meu pastor e, como eu falei, eu não tenho muito trato. Falei, meu pastor, vem cá, quem foi que levantou como líder lá? Porque não tem condições. Bíblia, vejo que não tem, a oração está ruim, eu vejo que tal coisa... Aí o pastor olhou para mim e falou assim, meu irmão, pintei essa peruca, querido. Se você achar que não, eu falei, beleza, eu vou tirar a liderança deles. Ele falou, beleza. Aí, quando foi na semana seguinte, chegaram comigo. Aí falaram assim, bom, eu queria falar contigo, o que é? Eu quero saber se tem possibilidade de a gente ir para outra supervisão. Eu falei, meu irmão, tem, Deus te abençoe. Só falar com o pastor como foi ele que implementou, resolveu de novo o problema para mim. Fui lá, falei com o pastor, aquele pessoal que eu conversei com o senhor está querendo ir para uma outra supervisão, por mim. Ele falou, e você mesmo? Meu irmão, não é por mim, deixa aí, né? É menos uma treta para eu resolver, né? Como se diz. Ele falou, então, beleza, está autorizado. Aí eles falaram assim, não, me dá a resposta amanhã. Eu falei, não, fica aqui, querido, eu vou já ali pegar, já venho para você. Fui lá, eu falei com o pastor, ele autorizou, voltei com ele e falei, meu irmão, Deus te abençoe, querido. Pode ir para outra supervisão, não tem problema nenhum. Já tá, foi embora. Entendeu? É como eu te falo, se de repente, nós, em nome de Jesus, pessoas estão começando a entrar. Tem esse projeto da leitura da palavra, espero que você esteja lendo. Se não está nesse projeto, que você esteja fazendo sua leitura, mas não esteja deixando de ler. Que você esteja tendo uma vida de oração. Porque não vai demorar muito, a gente vai precisar levantar homens e mulheres nesse lugar. Para direcionar homens e mulheres, para cuidar de vidas. Entendeu? O nome disso é liderança. Você entende? Liderança. Nessas viagens que eu tenho feito, irmãos. Ontem, eu até meio abri o coração para o irmão ali. Eu cheguei para ele ontem ali dentro. Teve uma hora que... quase eu choro, não sei se ele percebeu. Falei para ele assim, tem uma hora eu puxei o fôlego, a gente resolveu. Eu falei, meu irmão, não tinha nada a ver com o assunto, né? Eu falei, varão, estou cansado. Entendeu? Estou cansado, cara. Dessa viagem aí, eu estou... Né, por mim, eu até falou assim, até conversei com a Giovânia, né? Pô, é difícil. Irmãos, eu estou cansado. Entendeu? Tenho orado ao Senhor porque... Nesse período que eu estava lá, uma das orações que eu fiz, é um parênteses, mas eu perguntei para Deus se... Quanto à vontade dEle, né? Porque eu sei do chamado para cá e eu falei para Deus assim, Senhor, eu não vou assumir lá. Entendeu? Eu não vou assumir em outra cidade, então não vou fazer. Entendeu? Só que Deus ministrou meu coração a respeito do último ano dos varões de guerra levantados dentro desse ministério. Entendeu? Varões cheios do fogo mesmo, sabe? Do quanto... E varões que o Senhor fale o coração de cada um. Quanto que Deus tem acrescentado e se Ele tem ministrado o teu coração para você cuidar de vidas. Entendeu? Porque um líder, ele forma sucessores. Um líder forma sucessores. Entendeu? Um líder eficiente, um bom líder, ele forma sucessores. Você consegue ver isso na Bíblia. Lê a Bíblia, você consegue ver na Bíblia. Entendeu? Sempre tiveram sucessores para os homens de Deus, sempre. Os líderes ineficientes não formaram sucessores. Você consegue ver isso na Bíblia também. Então, quando o Senhor ministrou isso no meu coração, eu comecei a orar por cada um de vocês de uma forma mais, entendeu? Mais firme. Que o Senhor possa levantá-los em nome de Jesus. Que você tenha a noção de que se... Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que todos menos o Paulo, né? Todos menos o Paulo, Se o Senhor te trouxe para essa terra, é porque tem uma missão dele para a tua vida.
Entendeu? Não te trouxe lá para cá de graça. Aí vai para lá para tu congregar. Lá eu ficasse lá no IDPB Cidade Nova. Entendeu? Se ele te trouxe de um lugar para o outro, é porque ele tem um plano para a tua vida diferente. Diferente. Você também, varão, veio de Maceió, não está aqui de graça também não. Entendeu? Um plano diferente. Algo que talvez que você nunca viveu. A pergunta é se você está permitindo que Deus faça essa obra para você viver. O Paulo veio do Sul, né? Tu também, varão. Então tu tá na P também. Essa coça é para ti também. Entendeu? Olha aí. Assim que eu gosto, o apoio feminino, o apoio da... Né? A sabedoria feminina é espetacular. Entendeu? Mas você compreende isso, irmãos? Então, quando nós falamos sobre uma vida de fidelidade, ser fiel com teu Deus, meu irmão. Para que você semeie fidelidade, você vai colher fidelidade. Porque Ele é fiel, querido. É muito fiel, totalmente fiel. Deus não muda. Nós cantamos aqui isso antes também. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Então, fique de pé, eu quero orar com você. E pode ficar de pé. Não... Eu sei que a gente fala dessas palavras que são uma palavra mais direta, né, mais de exortação. Eu tenho pleno conhecimento de que o confronto, né, ele sempre vai ser mais difícil, né, para a gente, para cada um de nós, sempre. Mas quando você lembrar dessas palavras, para quem tem filho, olhe para os seus filhos. Se você em algum momento da vida do seu filho foi necessário que você o confrontasse, ou se você tem um entendimento que em algum momento na vida do seu filho, ao longo da caminhada dele, se será necessário que você o confronte. Se você conseguir ter esse entendimento, você vai perceber que todas as vezes que você é confrontado por meio da palavra, é um confronto de amor. Você tem que entender que é necessária a exortação do crente, entendeu? Essa exortação, ela faz com que você tenha a oportunidade de fazer uma reflexão por meio do Espírito Santo de Deus e que você muitas vezes retorne, né, por meio de um caminho que você pode estar distante. É necessário que muitas vezes, por meio de um toque do Senhor, você tenha compreensão que é necessário abandonar comportamentos, abandonar práticas, ou vícios, entendeu? Para que você esteja no caminho de santidade e unidade com o Pai. Então, que você utilize esse lugar hoje. Não espere outro dia. Esse ambiente, essa atmosfera, né? Essa atmosfera de Deus que Ele preparou hoje, por meio dessa adoração, dessa presença que, se você não sentiu, o que eu posso falar para você assim é que eu lamento muito, porque eu senti. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui também sentiram essa presença do Senhor, mas que ainda há a possibilidade de você sentir agora. Feche seus olhos. Feche seus olhos e clame ao Pai. Se você não sentiu essa presença ainda hoje, clame ao Pai e fala assim: Senhor, eu não senti a Tua presença ainda nesse lugar, então me toca. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai te tocar. E eu não poderia terminar essa palavra sem fazer uma...